alcançar um forte e poderoso sem aspereza, e ao mesmo tempo um piano extremamente suave e transparente sem tensão indesejada nem ghost notes. É um dos desafios centrais da técnica pianística. As seguintes orientações oferecem uma estrutura clara para o trabalho contínuo. Ouça o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler em diferentes níveis de volume. Repare como o caráter do som se transforma, a transparência e delicadeza do piano e a densidade, plenitude e saturação do forte. Ao imaginar estas dinâmicas, mantenha uma sensação estável de espaço e ressonância. Se mentalmente reduzir o som do piano ou imaginar o forte como plano ou agressivo, é frequente surgir rigidez ou tensão desnecessária nas mãos. Um tom saudável nasce de uma acústica ampla e serena na audição interna, independentemente do nível dinâmico. Toda a dinâmica se baseia na transferência do peso do braço, e isto é particularmente importante para um piano controlado. É comum aparecer tensão na parte superior do corpo quando se tenta tocar muito suave. Essa tensão diminui o controlo, empobrece o matiz sonora e, mesmo assim, impede atingir um verdadeiro piano. Antes de tocar piano, transfira sempre o peso do braço para o instrumento. O seu controlo resultará de uma imagem interna clara do som pretendido, a sensibilidade nas pontas dos dedos e uma entoação livre e contínua de cada intervalo, sustentada pelo peso do braço. Esta combinação permite um som suave, expressivo e estável, sem esforço físico. Tal como acontece com a harmonia, para nós é essencial que a prática mental permaneça simples, clara e desimpedida. Quanto mais nitidamente a partitura surge na audição interna, mais facilmente consigo concentrar-me na imaginação do som. No trabalho com as dinâmicas, isto significa esclarecer aquilo que já está presente, em vez de acrescentar novas indicações. Só vale a pena introduzir novas marcas quando a intenção original não é totalmente evidente, por exemplo, em trechos com crescendos ou diminuendos amplos. Evite alterar a dinâmica imaginada sempre que surgirem as horquilas. Em muitos casos, estes sinais apenas refletem a mudança natural do matiz sonora resultante de uma variação harmônica. Um caráter ligeiramente mais luminoso, mais ressonante ou mais tenso. Podem também indicar um ligeiro modelado expressivo do fraseado, onde as partes mais relevantes emergem com um pouco mais de luminosidade e expressividade. Estas subtis oscilações de intensidade surgem naturalmente do fraseado e da entoação, sem modificar o nível dinâmico geral na imaginação sonora. Procure manter as suas anotações simples e diretas. O objetivo é a clareza, não a complexidade. Realce as dinâmicas já escritas, para que permaneçam visual e mentalmente presentes. Risque indicações vagas como crescendo ou diminuendo, e substitua-as pelas dinâmicas específicas que pretende para cada compasso ou secção. Elimine as horquilas, exceto aquelas que começam e terminam com dinâmicas claramente indicadas. Trate-os como verdadeiras transições dinâmicas e escreva as dinâmicas exatas, tal como faria noutros trechos de crescendo ou diminuendo.
Uma imagem sonora clara de um som forte é fundamental para produzir um forte pleno e saudável no instrumento. Se a dinâmica que imagina não for realmente intensa, os movimentos físicos descritos mais adiante, como elevar os dedos ou preparar a mão, deixarão de parecer naturais. Em vez disso, pode surgir tensão desnecessária no pulso e na mão. Para verificar se o som que imagina é suficientemente forte, experimente o seguinte. Imagine um intervalo com um matiz sonora totalmente saturado, fortíssimo, enquanto transfere o peso do braço e comece a cantar o som imaginado. Se o seu canto não lhe parecer tão cheio ou tão poderoso quanto o exemplo apresentado no vídeo, o seu forte interno poderá estar, na verdade, mais próximo de um mezzo-piano. Nesse caso, dedique algum tempo a expandir gradualmente a sua imaginação dinâmica, permitindo que o som cresça. Lembre-se de que perder a sensação do movimento horizontal do som na audição interna conduz frequentemente a um toque mais vertical, duro ou excessivamente acentuado. Criar uma ligação sólida entre o som interno e o toque físico exige paciência. Com prática consistente, as mãos irão adaptar-se, pouco a pouco, ao que imagina, respondendo com maior clareza e com mais facilidade. Quando se toca um fortíssimo num tempo muito lento, cerca de 2 segundos por nota, é frequentemente necessário recorrer a double rolls e double swings. Num andamento um pouco mais rápido, o segundo roll, dentro de um double roll, tende a estreitar-se e a adquirir uma forma mais elíptica. Com o tempo, e após repetições suficientes, poderá tocar utilizando apenas um único roll, apoiando-se na memória muscular desenvolvida nas fases anteriores. O movimento continuará livre e sem tensão. É igualmente importante abrir a mão, elevando os dedos, antes de tocar a nota seguinte. Isto impede a acumulação de tensão e permite que o gesto reflita plenamente a dinâmica do forte imaginado. Além disso, funciona como um exercício valioso de fortalecimento para os músculos dos dedos e da palma. Elevar os dedos deve parecer um alongamento rápido e saudável que nasce na palma e não um movimento isolado do resto da mão. O padrão é simples. Começar com a mão relaxada e fechada, abri-la rapidamente num alongamento e regressar depois a uma posição descontraída. Libere a tensão com o primeiro roll, mais pequeno. No ponto superior do segundo roll, mais amplo, abra a mão. Toque a nota seguinte no ponto inferior desse segundo roll. Abra a mão no ponto superior do primeiro swing. Toque a nota no ponto inferior do segundo swing.
Em ambos os casos, double rolls e double swings, é útil contar 1 e 2 ao tocar a nota. E ao abrir a mão com a ajuda do movimento do pulso. A abertura da mão deve ser rápida, não gradual. Assim, o gesto permanece livre, poderoso e alinhado com o fortíssimo imaginado. Ao levantar os dedos, eleve-os diretamente para cima, sem os curvar. Curvá-los aumenta de imediato a tensão no pulso. Comece a levantar os dedos apenas quando se aproximar das 6 horas do primeiro roll ou swing, atingindo a abertura completa às 12 horas do segundo roll ou swing. Se os dedos forem levantados demasiado cedo ou demasiado tarde, a mão fica tensa e o movimento perde a sua liberdade natural. Lembre-se de que levantar os dedos só é necessário em andamentos lentos. Depois de cada nota, permita que a mão se liberte completamente. Deve parecer vazia, leve e descontraída. Isto impede a acumulação de pressão desnecessária na palma ou no pulso, que de outro modo pode causar desconforto ou dor na parte inferior do pulso. Uma mão plenamente relaxada também se abrirá de forma mais natural e com maior amplitude. Se a mão não estiver suficientemente descontraída, levantar os dedos parecerá tenso e fraco. Uma amplitude adequada no movimento do braço é essencial ao transferir o peso antes de tocar. Eleve os cotovelos um pouco mais enquanto se inclina ligeiramente para trás e deixe-os descer ao regressar para a frente. Assim, a potência imaginada do som, juntamente com o peso do braço, é transmitida livremente para o teclado. Se o movimento do braço for demasiado reduzido, o resultado será um timbre áspero e possível desconforto na parte inferior do pulso. Nos exercícios de forte, toque a nota no tempo forte 1 e levante o dedo, abrindo a mão, no contratempo E. Deixe o cotovelo mover-se livremente a cada nota e incline o tronco para a frente cerca de 30 graus. Esta ligeira inclinação permite que a gravidade apoie o peso do braço, ajudando a evitar um timbre áspero ou um ataque agressivo à tecla. Tenha o seguinte em mente: quanto mais ampla e nítida for a sua imaginação sonora, maior deve ser o movimento do pulso. O gesto físico reflete a escala e a ressonância do som imaginado. O fortíssimo está frequentemente associado a vestígios emocionais de reações de tensão habituais, marcas de experiências emocionais passadas que ficaram registradas no corpo. Muitas pessoas ouviram, em algum momento, toca mais forte, mas sem dureza. Uma instrução que facilmente cria confusão e tensão.
Com o tempo, isto pode levar ao hábito inconsciente de manter tensão excessiva ao tocar forte, restringindo o movimento natural do pulso. Esta reação é compreensível e exige tempo para ser reeducada. Tenha paciência enquanto desenvolve novas sensações internas e novas associações para o forte. Por agora, recorde-se com suavidade de que as suas mãos permanecem leves, vazias, fracas e livres, mesmo na dinâmica mais forte. De forma paradoxal, um forte verdadeiramente ressonante não nasce do esforço muscular. Surge da imaginação sonora, da intuação e da transferência natural do peso do braço. Se ainda sentir limitações ou falta de liberdade, no volume 3 veremos como a postura e um estado energético adequado sustentam um forte saudável. Quando estes elementos se integram, a experiência do forte torna-se simultaneamente poderosa e leve, de forma estável e duradoura.